Para muitas pessoas, a cirurgia plástica também é uma questão de saúde. Doutor Olinto, o que propriamente pode ser chamado de cirurgia plástica reparadora? Reparadora, eu considero... Muito embora o senhor disse que ela se confunde. Se confundem. Porém, a reparadora considera aquela cirurgia que provém de algum trauma, algum acidente, de alguma tumoração, de alguma... Dá para o senhor explicar em algum... malformação. Dá para o senhor dar um exemplo de casos específicos? Sim, por exemplo, um paciente que caiu de moto e teve uma perda dos músculos da perna, abaixo do joelho. Podemos fazer retalhos de recuperação, porque aquele osso não pode ficar exposto. Entendi. Ele morre por osteomielite. Então, aquilo é uma questão de saúde, né, nesse caso. Aonde está chegando hoje essa cirurgia reparadora? Justamente o grande avanço é a microcirurgia, que antigamente você só podia fazer transferências de retalhos próximos, vizinhos. Você rodava de um lado para o outro, porque ele tem que manter uma irrigação sanguínea. Hoje em dia transfere-se das costas para a perna. Mas como que pega isso? Um bloco daqui da perna, das costas pegar na perna? Justamente porque são feitos anastomoses, ligações pequenas de vasos, né? Sanguíneos, ali artéria, veia e nervo, para ter sensibilidade também, e aquilo possa pegar, possa viver. Isso é uma especialização dentro da própria cirurgia plástica, que é a microcirurgia. Um dos casos que mexeu com o mundo, como eu citei no início do nosso programa, foi aquela reconstituição facial daquela moça que foi queimada com, eu não sei, um produto químico que foi jogado nela por um namorado. Retorna-se à perfeição, doutor Olinto, com a cirurgia? Mais importante do que perfeição, que é uma coisa muito assim, acho que é utópico falar que uma queimadura você vai ficar perfeito. Você retorna à função. O paciente queimado, a gente olha para ele, lógico, ele vai nos assustar um pouco, enfim, pelo aspecto, mas a função é a primeira coisa que a gente pensa. Certo. O pescoço, às vezes, ele cola e você não consegue movimentar. A boca distorce que o paciente não consegue se alimentar, conter alimentos, beber um líquido. Então, isso é funcionalidade. Você primeiro devolve a função. Aí depois vem um tratamento de embelezamento. Entendi. Coberturas com outras peles, outros enxertos, retira uma cicatriz, coloca um expansor para gerar mais pele, para você fazer uma cobertura com a própria pele do paciente. Então, existe uma sequência hierárquica nesse tratamento. Doutor Olinto, alguém enxerga as cirurgias plásticas como uma questão de embelezamento? Eu acho que é uma questão muito cultural. Eu tenho uma visão que a cirurgia plástica, antes de mais nada, ela proporciona a sobrevivência de um ser humano. Então, quando feita, ela, de certa forma, ela atinge o indivíduo, seja no embelezamento, mas de qualquer maneira nós estamos falando de saúde. Qual a razão da rede pública não ter entrado de unhas e dentes nesse tipo de cirurgia? Dá para o senhor... Já tem algum estudo relacionado a isso? Porque a cirurgia plástica, a mudança dela está realmente no psique, no espírito da pessoa. Outro dia eu escrevi na revista RDM um artigo, aliás eu escrevo todo mês, sou articulista dessa revista, que cirurgia plástica, mudanças no corpo, transformações na alma. Isso que realmente eu acho que é importante. O paciente tem essa mudança realmente interior. Essas mudanças interiores, eu acho que a princípio é difícil de se enxergar. Entendi. Mas é fácil de ser sentida para quem tem o problema. Claro, verdade. Entendeu? Aonde vai chegar as cirurgias plásticas, na sua opinião? Eu acredito que o grande horizonte, vamos dizer assim, seria as células-tronco. Você retirar uma célula, poder refazer um tecido. Olha só. Tirar de um lugar, colocar no outro, ele vai se refazendo, com controle, para não virar um tumor. E refaz toda aquela área. Você vai ganhar mais peles, bancos de pele feitos com células-tronco. Hoje em dia a dificuldade é pele para cobertura. Um paciente acidentado, paciente queimado. Então, seria um grande avanço. Entendi. Da cirurgia plástica. Células-tronco. Ivo Pitangui, na sua vida, como é que você pode classificar? Ele
foi e é meu mestre até hoje. Eu considero assim um ícone da cirurgia plástica mundial e brasileira. Eu, quando criança aqui em Cuiabá, eu já lia sobre ele, algumas revistas que saíam, aquelas coisas dele em Angra, aquela revista, na época, acho que era Manchete, né? Não sei, me lembro exatamente, mas assim. E hoje em dia, poder falar que eu trabalhei ao seu lado, eu trabalhei do lado do meu ícone, né? Quer dizer, do lado do meu ídolo. Certo. Por que nós temos um nome como Ivo Pitangui que o mundo reconhece, né? E nós ainda não conseguimos atingir o máximo de dizer que as nossas pesquisas aqui do Brasil temos que socorrer ainda aos Estados Unidos, doutor? Que diga-se a verdade, nós somos extremamente respeitados até nos Estados Unidos. Exato. Agora, são os dois países de ponta, seria o Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos ganha-se em volume de cirurgia plástica. Tanto que os nossos congressos, assim, são congressos extremamente respeitados. Os colegas estrangeiros vêm da Europa estudar aqui no Brasil, né? Existe um intercâmbio muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos também. São países que se respeitam. Em termos futebolistas, seria Brasil e Argentina. Entendi. Na cirurgia plástica. Na cirurgia plástica, assim. Isso. Quer dizer, nossos congressos são extremamente bem frequentados, inclusive por celebridades mesmo da cirurgia plástica, médicos extremamente respeitados. Mas está faltando investimento público na pesquisa da cirurgia plástica no Brasil? São as universidades federais que realmente não têm estrutura, esse lastro todo para pesquisa. É complicado fazer pesquisa no Brasil. A que se deve, na sua opinião? Eu acho que é falta econômica. O Brasil está passando por uma fase de transição. Tem horas somos países de primeiro, tem horas somos países de meio, tem horas o que nós somos? Nós estamos vivendo, né, uma fase intermediária que eu acho que estamos assim num ponto para saltar. Entendi. Para realmente um país de ponta. Basta sair aí na rua e a gente vai ver isso, em ruas, em construções. A gente fala, poxa, por que aqui não já tem uma... Não é diferente? É diferente. Administração pública, enfim, são os problemas que a gente depara isso o tempo todo. Então, você vê problemas na área da cidade, administração pública, problemas na área da saúde, né? Então... Você está dizendo que a questão nossa é cultural? Eu acho que a questão ainda nós estamos num processo de aprendizado. Nesse mundo tudo é evolucional. Nós estamos numa fase evolucional abaixo. Entendi. E a gente vai passar um dia a ser grandes de verdade. Ok. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. DW, Assessoria de Comunicação. Durante o outono e o inverno, as clínicas de cirurgia plástica têm um movimento de até 40% maior devido aos pacientes que buscam a maneira mais rápida de entrar em forma para o verão. As intervenções cirúrgicas mais procuradas são a lipoaspiração, aumento de seios, abdominoplastia e correções no nariz e nas pálpebras. O Brasil é o segundo país onde são realizadas mais cirurgias plásticas no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Por ano, são realizados em torno de 1,5 milhão de procedimentos no país.